Vamos abrir a palavra em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. A nossa ênfase no versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Amado Deus, querido Pai, agradecemos ao Senhor por permitir que nós estejamos reunidos em nome do Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus. Agradecemos, Senhor, por esse momento onde podemos louvar ao Senhor, vermos os irmãos e nos alegrarmos uns com os outros. E nesse momento, Senhor, em que abrimos a Tua palavra, mais uma vez, Senhor, nos inclinamos diante do Senhor e pedimos: tem misericórdia de nós, fala-nos por meio do Teu Espírito, Senhor. Instrui-nos no caminho, Senhor. Instrui-nos à maturidade, ao crescimento, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Como diz ali, Senhor, queremos chegar à estatura de varão perfeito, Senhor, à plenitude da medida de Cristo. Em nome de Jesus nós oramos, abra o nosso entendimento. Amém. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, Pedro, ele escreve essa segunda epístola e ele tem levado aos irmãos, os forasteiros da dispersão, aqueles que estavam no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Ele queria encorajar os irmãos e trazer à mente dos irmãos que, embora, como nessa segunda epístola, no capítulo 3, embora hajam alguns escarnecedores, dizendo, perguntando, onde está a promessa da sua vinda? Onde está a promessa da sua manifestação? Ele exorta os irmãos a permanecerem firmes, porque logo, logo se manifestaria o nosso Senhor dos céus, logo, logo chegaria o dia do Senhor, logo, logo o Senhor estaria às portas. E ele diz aí, nesse versículo 12, que é possível que alguns cristãos, é possível que os filhos de Deus, eles possam esperar e apressar essa vinda. Estranho, poderíamos perguntar, mas Deus não sabe o dia, a hora, o ano, o mês em que se manifestará o seu Filho? O fato é que, embora sabemos de tudo isso, dessa onipresença, dessa onipotência, dessa onisciência de Deus, Ele nos diz isso, que podemos ser aqueles que esperam e apressam a sua vinda. Embora nós não possamos mudar o calendário de Deus, o fato é que nessa noite nós vamos ver que podemos viver modo de vida, podemos ter um estilo de vida, podemos observar a vida de alguns dos filhos de Deus que fazem com que apressemos, ou esperemos e apressemos a vinda do Filho de Deus. E nós vamos ver alguns personagens no Evangelho de Lucas. Alguns irmãos já estão familiarizados com aqueles personagem que aparece ali no capítulo 1, no capítulo 2. Nós vamos estudar a vida desses discípulos, desses personagens que aguardavam a primeira vinda do nosso Senhor. E eles tinham um modelo de vida, um estilo de vida, e essa vida agradou a Deus, a sua conduta.
Deus olhou para aquelas pessoas, para aqueles personagens e se agradou daquele modelo de vida. É como se eles estivessem esperando e apressando a primeira aparição do Messias, a primeira vinda do Messias. Evangelho de Lucas, capítulo 1. O Evangelho de Lucas, ele foi escrito diferente dos outros demais evangelhos. Lucas, ele era um médico e ele diz aí no seu evangelho que ele, depois de acurada investigação, depois de ter plena certeza das verdades que ele foi atrás, colher, alguns historiadores dizem que possivelmente Lucas esteve com Maria, mãe de Jesus, quando ela estava morando com João, o discípulo amado. Alguns historiadores dizem que o Lucas esteve com Zacarias e com Isabel e com tantos outros para colher esses tipos de palavras ou essa biografia desses santos, porque muito do que nós lemos aqui em Lucas capítulo 1 e capítulo 2 só pode ter sido falado por aqueles que viveram aquelas experiências. Então, certamente Lucas, como diz aí no versículo 3, depois de acurada investigação, ele pôde então escrever para o excelentíssimo Teófilo, para esse homem que possivelmente era dentre uma das autoridades no meio dos romanos, com esse título de excelentíssimo. Então, diferente dos demais evangelhos, Lucas ele faz isso. Ele quer dar a Teófilo, no versículo 4, plena certeza das verdades em que foste instruído. E aqui nós temos, quando abrimos o Novo Testamento, que aproximava-se o evento para o qual convergiam todas as profecias do Velho Testamento. O aparecimento do Messias, a vinda do Messias na sua primeira manifestação, iria se cumprir todas as profecias respeito a ele do Velho Testamento. Havia então uma grande expectativa do povo naquela época. Os irmãos se lembram que havia uma profecia de Daniel de 70 semanas, e alguns historiadores, dentre eles Joséfo, diz que os 490 anos estavam se cumprindo naqueles dias. Então havia uma grande expectativa dos judeus para que esse evento acontecesse logo, que essa manifestação do Messias fosse naqueles dias. E no Velho Testamento nós sabemos, tudo estava escrito a respeito dele. Qual seria a sua descendência? Quem iria concebê-lo? Onde ele iria nascer? Como seria a sua vida, o seu sofrimento, o seu martírio, a sua crucificação, o seu sepultamento, a sua ressurreição e a sua manifestação na sua segunda vinda? Então, profecias dos mais antigos tempos, dos mais remotos tempos, estavam para se cumprir naqueles dias. Aquela profecia de mais, ou aproximadamente 4.000 anos, de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Aquela outra profecia diz que a virgem conceberia 700 anos antes. Tudo isso estava ali, efervescente, mas para alguns, não para todos. Muitos passaram desapercebidos. Muitos dentre as autoridades não deram ouvido ao que estava escrito na Escritura a respeito daquele momento. E é possível que ainda nesses últimos dias nós saibamos muito da escatologia a respeito da manifestação de Jesus e vivamos uma vida meia boca, uma vida sem temor, uma vida sem santidade, uma vida sem estar esperando e apressando a vinda do nosso Senhor. Também havia ali naquele momento, alguns dizem, depois daquela profecia de Malaquias que viria Elias, que prepararia o caminho do Senhor, 400 anos sem nenhuma profecia ser dada, mas chegou o momento, é o momento. Os escarnecedores na época de Pedro diziam, onde está a promessa da sua vinda? Eles eram zombadores, eles eram aqueles que tratavam com desdém, com desprezo, o que envolvia a manifestação de Jesus Cristo, a sua vinda. Não é diferente nos dias atuais.
Mas vamos ver então alguns desses personagens aqui em Lucas 1, capítulo 1 e 2, para sermos encorajados e ter o mesmo modelo de vida para esperarmos a manifestação do nosso Senhor. Lucas 1, versículo 5 em diante. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filho, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, houve-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Eis então dois primeiros personagens, duas pessoas que aguardavam ansiosamente a manifestação do Messias. Zacarias e Isabel. Zacarias, o seu nome significa Deus se recorda, Deus se lembra. Isabel significa seu juramento, seu pacto. E há então um casamento, a união entre Zacarias e Isabel. E se torna então agora, Deus se recorda do seu juramento, Deus se lembra do seu pacto. E desse casamento nós sabemos, nascerá João, o Batista. João, aquele que batizava para arrependimento nas águas. João é aquele de que diz a profecia: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então, dessa união entre Zacarias e Isabel, Deus então vai cumprir o seu pacto, vai se lembrar da sua promessa. Irmãos, Deus não busca pessoas por casualidade. Deus não escolhe ninguém por um simples acaso. Ele tem propósito na escolha de cada um dos seus filhos, dos seus servos. Não foi diferente com Zacarias, não foi diferente com Isabel, não foi diferente com você, não foi diferente comigo. Ele tem um propósito para esse chamado. Nós somos chamados segundo o propósito, ou o bom propósito de Deus, para um determinado fim. A Bíblia diz em Efésios que Deus concedeu dons a alguns, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Então, os crentes são aperfeiçoados por meio dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com um fim proveitoso, para o desempenho do seu serviço, ou seja, cada cristão, cada um que foi salvo, ele tem um serviço a ser executado na casa de Deus, na obra de Deus. O problema é que passam-se os dias, passam-se os anos e nós não descobrimos ainda qual o nosso serviço. Nós não desempenhamos o nosso serviço. Irmãos, são tantos os dons, são tantos os ministérios, como diz ali em Corinto, a diversidade nos dons, nos trabalhos, nos serviços. Não é somente no dom de cura, no dom de profecia, no dom de fé, poderes miraculosos, não. Ali tem serviços. Há variedade nos serviços. E quantos são os serviços na obra e na casa de Deus? Deus não busca pessoas ou não salva pessoas por casualidade. O primeiro que é dito a respeito de Zacarias e de sua mulher é o versículo 6. Ambos eram justos diante de Deus. Ambos eram justos diante de Deus. Esse é um aspecto em que Deus olhava. Era algo interno a Zacarias e a Isabel, algo que pertencia a eles e ao seu Deus, algo que Deus olhava para Zacarias, algo que Deus olhava para Isabel e dizia: são justos. Os seus pensamentos são justos, as suas ações são justas, os seus negócios são justos, o seu andar é justo. Um aspecto interior, Deus olhava e se satisfazia. Irmãos, deve ser assim conosco. De Deus nós não escondemos nada. Diz aí também
vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Vivendo irrepreensivelmente. Isso é um aspecto exterior. Deus olhava para eles, os homens olhavam para eles e viam que não havia uma repreensão a ser dada a Zacarias e a Isabel. Ninguém podia bater ali na casa daquele casal e falar assim: olha, estou com uma situação para ser resolvida com você. Ei, você esqueceu aquele negócio. Sabe aquele negócio que você fez comigo há muito tempo? Está amarrado ainda. Sabe aquela situação? Não, aqui está dizendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Agora é o aspecto exterior, o testemunho daqueles homens diante de Deus, o testemunho desse casal diante dos homens, ele era avaliado por Deus e se achavam irrepreensíveis. Você é irrepreensível? Aqui diz que eles eram irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Quais eram os mandamentos do Senhor? Citemos alguns de Êxodo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Esses homens eram irrepreensíveis. Esse casal, Zacarias e Isabel, era irrepreensível neste mandamento, nesse preceito do Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti mais de escultura. Guarda o sábado. Não cobiçarás, não adulterarás, não matarás, não furtarás. Todos esses mandamentos, diz aí, todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Irmão, você é irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor? Eu sou irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor? Ou alguma coisa que ainda me falta? Como Jesus disse para aquele jovem rico. O Senhor encontrou aquele homem rico, aquele jovem que tinha muito dinheiro, muitas propriedades. E há um diálogo ali, o Senhor quer salvar aquele homem, quer libertar aquele homem. E ele diz: conhece os mandamentos? Sim. Não adulterarás? Conheço. Não roubarás? Conheço. Honra teu pai e tua mãe? Conheço. Ele conhecia vários dos mandamentos do Senhor e certamente os cumpria. Mas o Senhor Jesus diz para ele: uma coisa ainda te falta. Ou seja, ele não era irrepreensível em todos os estatutos, em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Uma coisa ainda faltava para aquele jovem rico. Talvez muitas coisas ainda nos faltam. Talvez ainda precisamos exercer misericórdia com os nossos cônjuges. Talvez precisamos exercer misericórdia com os nossos filhos, com os nossos colegas de trabalho. Nós somos muito duros, muitas vezes, com os nossos próximos. Amamos os irmãos da igreja, nós visitamos, ajudamos, ofertamos, mas às vezes nós somos duros com aqueles que estão mais próximos. Nos falta, ou se alguém pudesse dizer de nós: você é repreensível. Nessa área, você é repreensível. Nessa área, você tem que melhorar. Nessa área, você tem que mudar um pouco. Você ainda é muito duro com a sua esposa. Você é muito duro com os irmãos. Você não trata com misericórdia. E como sabemos, irmãos, que precisamos exercer misericórdia com os irmãos, para que naquele dia o Senhor também use de misericórdia para com cada um de nós. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Versículo 7. E não tinham filho, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Não tinham filho. Eis um problema para uma judia, eis um problema para um judeu, porque o que se sabe dos descendentes de Abraão é que as suas famílias seriam numerosas na terra, mas eis aqui uma judia, eis aqui um judeu que não tem filho, que não tem nenhum descendente, e que levavam sobre si a vergonha, o vitupério de serem motivo de conversa e de chacota todos os dias em Israel. Lá vem os velhos que não têm filhos, porque era assim que eram vistas as donzelas e os idosos que não tinham filhos.
Sobre eles deve haver algum juízo de Deus, sobre eles pode ter alguma maldição, pode ser que eles não andaram corretamente diante de Deus. Normalmente os judeus casavam novos, 15, 16 anos, e aqui diz que eles eram avançados em dias. Quantos anos? Idosos, talvez 80, como o Salmo, 70, 80, quase 60 anos, e não se vê filho daquele casal. Mas eles não sabem o que vai acontecer com eles naqueles dias, por eles estarem esperando a vinda do Messias. O vitupério de Isabel, a vergonha de Isabel, logo, logo será esquecida. Versículo 24. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Aquilo que diziam deles, daquele casal, é um juízo de Deus, é uma maldição. Não tem nada disso. Agora eles podem louvar a Deus, engrandecer a Deus, porque Deus tem os seus propósitos, seus caminhos. Eles, ainda avançado em dias, avançado em idade, eles teriam um filho. Aquele casal carregou o seu vitupério. Aquele casal, ele carregou a sua vergonha, ouvindo essas coisas dos seus contemporâneos, mas ainda assim faziam tudo isso por causa do Senhor, por causa da obra do Senhor, por causa do serviço ao Senhor. Aquele homem era sacerdote. Aquela mulher conhecia o seu marido, aquele marido conhecia a sua mulher, sabia da sua piedade, sabia da sua justiça, sabia como ela andava. E eles, por perseverarem no caminho do Senhor, por permanecerem firmes, foram recompensados. Lembram de Pedro? Onde está a promessa da sua vinda? Eis aqui esse casal dando resposta àqueles que os tinham como maldição de Deus. Versículo 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdote na ordem do seu turno, exercendo o sacerdócio diante de Deus. Irmão, irmã, a Bíblia diz em Apocalipse que o Senhor Jesus, na verdade, o Senhor Jesus, ele nos fez sacerdotes para o seu Deus e o seu Pai. Apocalipse 1. Apocalipse capítulo 1. Então nós somos sacerdotes para o Deus de Jesus, para o Pai de Jesus. Uma pergunta que nos é feita: temos exercido o nosso sacerdócio? Zacarias, ele exerceu diante de Deus o seu sacerdócio. Zacarias, como sacerdote, ele intercedia, diz o texto aí, levava incenso ao altar de Deus, intercedia pelos homens, pelo pecado do povo. Ele fazia orações a Deus. O anjo disse para ele: a tua oração foi ouvida. Sim, ele intercedia pelos homens, pelo pecado do povo, mas ele também levava as orações da sua família, dele, a Deus, exercendo assim o sacerdócio diante de Deus. Irmão, você leva os homens a Deus, você intercede por sua casa, pelos seus negócios, pelos irmãos, pela saúde dos irmãos, pelo consolo, pelo conforto dos irmãos? Ou como sacerdote, você tem feito a leitura, a oração e as boas obras? Ele não deixou de exercer o seu sacerdócio, porque ele era alguém que esperava a manifestação do Messias. Viviam aquele casal dia a dia. Eles viviam com um bom testemunho. Eles viviam como luzeiros do mundo. Eles tinham intimidade com Deus. Zacarias, ele continuou o seu sacerdócio, mesmo não tendo a sua oração respondida. Pensem, desde quando ele orava para ter um filho? Vamos pensar que eles tenham casado com 20 anos, já estavam em avançada idade, eram avançados de quantos anos orou Zacarias por aquela criança, para ter um filho, para que Isabel fecundasse e nascesse um filho naquela família? Quantos anos? Não sabemos.
O fato é que ele, exercendo o sacerdócio, não tendo as suas respostas nas orações, ele não parou. Ele não dizia para Deus: Deus, por que você permitiu isso? Por que você não responde? Eu orei para ter um filho e o Senhor não me dá um filho. Eu orei para isso e o Senhor não me responde. Não, ele continuou o exercício do sacerdócio, mesmo tendo as orações não respondidas. Não deixou de progredir. Como o apóstolo Paulo aprendeu tudo em todas as circunstâncias. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: olha, eu sei ser humilhado. Eu sei o que é ser humilhado, mas eu também sei o que é ser honrado. Eu sei o que é fartura, sim, mas eu sei o que é ter fome também. Eu sei o que é abundância e sei o que é escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Pode ser que ele responda para uma cura de um enfermo, pode ser que ele não responda. Pode ser que ele responda para a abertura de um emprego, pode ser que ele não responda. Pode ser que ele responda sobre um casamento, uma melhoria de situação no casamento, pode ser que ele não responda. E nós continuaremos a exercer o nosso sacerdócio? Sim, irmãos, continuemos como fez Zacarias, que foi perseverante no seu serviço a Deus. Versículo 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo... Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Zacarias, cheio do Espírito Santo. Você tem buscado a presença do Espírito Santo na sua vida? A Bíblia diz bem claro em Efésios: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, ou seja, onde há a perversão dos costumes, da moral. Pode ser que alguém buscando vinho possa se embriagar e fazer coisas terríveis, como fez alguns na Bíblia, mas lá diz o seguinte: não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito. Zacarias é um homem cheio do Espírito Santo. Não somente ele, Isabel também diz sobre ela, versículo 47. Versículo 41. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Não somente nesse momento ela ficou cheia do Espírito Santo, mas ela era uma pessoa que vivia movida, guiada pelo Espírito Santo. Tinha experiências espirituais com Deus. Irmãos, não desanimemos, não afrouxemos as mãos, que venhamos a ser constantes. Esses dias, esses últimos dias que antecedem a manifestação do Senhor. Quantas dores, quantas lutas, quantas tristezas, quantos dissabores, quantos maus entendidos, quantas frustrações. Mas fomos advertidos que seria assim. Orações não respondidas. Mas Ele nos chamou para sermos fiéis até a sua manifestação. Ele nos chamou para sermos fiéis até o nosso último suspiro, até as nossas últimas forças, até o fim. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Sejamos perseverantes. Vamos continuar mais alguns personagens aqui no Lucas. Versículo 26. Lucas 1, 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem, desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. A Bíblia fala sobre o nome do seu esposo, ou quem seria o seu esposo, de quem ela estava desposada, José. Mateus diz que José era um homem justo. Maria diz que ela era desposada de José.
Ela era prometida para casamento a alguém. E ela não se contaminou nesse período em que estava prometida a alguém. Ela diz no versículo 34, então disse Maria ao anjo, como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Lógico que ela não esperaria que o anjo falasse, ainda bem, beleza. Não, ela sabia. Ela era prometida a alguém a possuiria logo, mas ela ficaria antes disso grávida, ou geraria um filho do Espírito Santo. Ah, irmãos, ela era prometida e se guardou para quem ela era prometida. Não se contaminou. Não eram como muitos que querem buscar o prazer no mundo, nas coisas do mundo, como diz Tiago, infiéis ou adúlteros. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Vocês não sabem que é com o ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Eis aqui o exemplo dessa mulher, Maria. Ela se guardou para aquele que seria o seu esposo. Versículo 38. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Senhor, não é a minha vontade que deve prevalecer. É a tua palavra. É a tua vontade. Irmão, como você tem reagido à vontade do Senhor, contrárias muitas vezes à sua? Quando você não tem uma resposta de acordo com aquilo que você deseja, você ainda pensa que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita? Ou você duvida dessa vontade de Deus que Ele tem para com os seus filhos? Você acha que Ele se enganou? Que Ele errou? Que Ele não olhou com misericórdia para mim? Não. Maria disse sim, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra, conforme a tua vontade. Senhor, o que só quer para mim? Então é para mim ficar grávida, gerar do Espírito Santo? Amém? Que seja assim. Mas por que ela disse isso, irmãos? Lá quando o anjo apareceu para ela, versículo 45. Bem-aventurada a que creu. Isabel está falando para ela, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Você crê, irmão? Você ainda acredita em Deus? Você acredita que você acredita em tudo aquilo que Deus disse a seu respeito? Do que você é? Do que você tem, do que você será, porque foi assim com ela. Ela creu na palavra do Senhor. Ela não sabia daquela novidade de alguém, de uma mulher, gerar sem uma conjunção carnal. Que coisa inaudita! Como é inaudita, como é não esperada por muitos, a manifestação do Senhor. Ele está às portas, Ele está querendo e aguardando aqueles que esperam e apressam a sua vinda com as suas condutas, com o seu modo de vida. Ela acreditava, ela cria naquilo que Deus disse a respeito dela, ou que iria fazer com ela, que iria fazer nela. Nós temos agido assim? Cremos nas promessas de Deus? Sabem quantas são as promessas de Deus? 8.000 promessas na Bíblia. Mais de 8.000 promessas. Dentre aquelas que se diz, não temas, como alguns já encontraram na Bíblia, 366 vezes, não temas, um para cada dia do ano, mas as promessas na sua totalidade, mais de 8.000. Bem-aventurada a que creu, que não duvidou, que não duvida da promessa e das palavras do Senhor. Isso é José e Maria, mas tem mais. Vamos agora para o capítulo 2, versículo 8. Lembrem que nós estamos falando de personagens
que aguardavam a vinda do Senhor Jesus na sua primeira aparição. Lembrem que eles esperavam por essa manifestação. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Vamos falar um pouco dos pastores, não vamos deixá-los de lado. Se a Escritura assim falou deles, também devemos lembrar deles. Guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Você sabe o que é isso? Vigília da noite? Sabe o que é guardar o rebanho? Você sabe o que é ser um sentinela? Você sabe o que é estar atento para que ninguém entre no meio do rebanho? Que nenhum lobo roube nenhum animal? Que nenhum ladrão roube nenhum animal? Eles estavam apercebidos, atentos com a ação do inimigo. Guardavam os rebanhos durante as vigílias da noite. Você tem estado atento ao que o inimigo tem feito ou tentado fazer? Os ganhos do inimigo no território de Deus? Cuidado. Se não, preste atenção. Sejam como esses pastores. Atenção. Versículo 15. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos a Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Prontidão. Deus falou com eles, Deus tem uma mensagem para eles, prontidão em responder aquele anúncio, aquele falar de Deus, ao ouvir de Deus. Ele diz aí o versículo: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Irmão, o que Deus já te deu a conhecer de Cristo? O que Deus já te abriu o entendimento sobre a vida eterna, perdão dos pecados e tantas outras coisas? Você é pronto a responder isso? Você, como esses pastores, tem prontidão. De repente você está na congregação, numa conferência, ouvindo um cântico, ouvindo uma pregação, qualquer que seja, e Deus fala com você. Deus fala assim: ei, você tem que amar mais o seu marido. Ei, você tem que amar mais os seus filhos. Ei, você tem que perdoar aquele que você não perdoou. Ei. E Deus fala e nós, não é a mente. Não, esses pastores, eles dizem aí os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Eles eram prontos em sair e responder. Versículo 16 diz o seguinte: foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Rápido, prontidão, prontos para responder ao chamado. Versículo 20: voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus. Vejam só, eles têm então agora, eles são atentos no cuidado com o rebanho, eles têm prontidão em responder ao chamado. Eles louvam, eles glorificam, eles dão graças a Deus por tudo que Deus os fez ver. Olha só, continuando o versículo: voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Glorificar e louvar por tudo que Deus nos faz ouvir e ver sobre a bondade dEle. Entendam aqui, esse glorificar e esse louvar não era sábado. Não vamos esperar sábado, né? Que aí lá na reunião, os irmãos nos ajudam lá com os instrumentos. Tem o Gerson que toca e que canta, tem o Fábio, tem o Esteban. É bacana lá, com mais irmãos assim melhor. Não. Onde eles estavam? Não esperaram estar no templo, não esperaram de repente ter alguns instrumentos de sopro, de cordas, para glorificar e louvar a Deus. Versículo 25. Antes de lermos, eu queria considerar alguma coisa. Interessante nós vermos como que Deus age na sua criação. Como que Deus ele cria as coisas com um determinado fim. E Ele sabe muito melhor do que nós
cada fase da vida do ser humano. Ele sabe que uma criança, ela precisa de carinho, de cuidado, gosta de brincar. Por exemplo, uma criança que, de repente, ela está brincando com um carrinho, e o carrinho quebrou, a roda soltou, e de repente ele está ali envolvido: pai, conserta o meu carrinho, pai. E o pai: não, filho, esquece esse carrinho. Vem cá, vou te dar um cheque aqui, você sabe quanto você tem na conta? Você tem R$1 milhão. E o filhinho: não quero R$1 milhão, eu quero o carrinho, uma rodinha no carrinho. Estou querendo dar esse exemplo pelo seguinte: Deus, quando cria o homem, em todas as suas fases de vida, Ele sabe que o homem, ele tem, em cada idade, a sua graça e a felicidade para gozar nessa idade. As crianças gozam de uma alegria, de uma felicidade, os jovens gozam de uma alegria, de uma felicidade, os velhos gozam de uma alegria e uma felicidade. Todos foram criados dessa forma. Para os velhos, não é tão importante muitas coisas como para os jovens e vice-versa. Irmãos, mas vai chegar um tempo, se o Senhor não voltar ainda, nós vamos ficar velhos. E como vai ser a nossa velhice? Nossa velhice vai ser como alguns que você conhece que andam em abatimento, tristeza, azedume, amargura, tristes, sem esperança. Se Deus me levasse, se Deus me buscasse, que vida enfadonha, que tristeza. Nós vamos falar aqui de dois. É certo que Zacarias e Isabel também não viviam assim, mas dois batalhadores da fé. Dois esperançosos da fé. E a esperança deles estava na consolação de Jerusalém, na redenção de Israel, porque esperavam o Messias. Como é triste os velhos, os idosos viver sem esperança. Não somente os velhos e idosos, os jovens e as crianças. A Bíblia diz muito claramente em Eclesiastes, e talvez aqui seja o segredo de Simeão e de Ana, a Bíblia diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus, antes que cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Você conhece alguém que diz assim? Um velho, um idoso? Eu conheço alguns que já pedem a morte. Eu vou deitar e esperar a morte. Eis aqui um homem totalmente diferente. Repito, Deus deu a cada idade a sua graça e a sua felicidade específica. Havia um homem em Jerusalém, melhor dizendo, versículo 25, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Simeão. Seu nome significa ele ouviu, ou ele é um ouvinte. Justo e piedoso. Esperava. Lembra de Pedro? Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Ele esperava a consolação de Israel, ou seja, ele esperava o Salvador, ele esperava o Messias. O Espírito estava sobre ele, e essa característica do Espírito estar sobre ele, fala em 3 vezes, quando fala de Simeão. Versículo 25, né? O Espírito Santo estava sobre ele. Irmãos, a presença do Espírito era manifesta na vida desse homem. Esse era um homem que poderia alguém olhar e dizer assim: ele tem o Espírito Santo nele. Ele tudo o que ele faz é pelo Espírito. Olha o versículo 26. Revelara-lhe o Espírito Santo. Ele era alguém que ouvia a voz do Espírito Santo. Versículo 27, movido pelo Espírito, ele era alguém que era guiado pelo Espírito Santo. O Espírito estava sobre ele. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, malícia. Mas vocês devem manifestar o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
O Espírito estava sobre ele. Versículo 28. Simeão o tomou nos braços a Jesus e louvou a Deus. Louvor. Mais alguém, mais um que louvou. Não esperou. Aqui, na verdade, ele estava, né? Ele foi no templo, mas ali ele não esperou a ordem musical, alguém tocar isso ou aquilo. Ele louvou. Pandemia, quase 2 anos, 1 ano e meio de pandemia. Quantas vezes você louvou na sua casa? Quantas vezes você foi para o seu quarto, para o seu retiro, na rua, no carro, sem nenhum instrumento, e você louvou, engrandeceu, bendizeu a Deus? Como somos diferentes de muitos que aguardam a volta do Senhor. Versículo 34. Simeão os abençoou. Olha, um homem que esperava a manifestação do Messias, alguém que abençoava. Versículo 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ana, seu nome significa graciosa, cheia de graça, ela era profetisa. Você conhece algum profeta no meio do povo de Deus? Você conhece alguma profetisa no meio do povo de Deus? Por que você não se candidata? Por que eu não me candidato? Porque a Bíblia é bem clara. Buscai com zelo os dons espirituais, principalmente que profetizeis. Isso aqui é uma profetisa. Buscai, procurai com zelo o dom de profetizar. Buscamos os dons? Estamos interessados nos dons, nos melhores dons? Eis aqui uma profetisa. Avançada em dias, diz o texto. 84 anos. Viúva. Como é difícil hoje para muitas viúvas viverem. Imagina naquela época também a dificuldade que tinha ela. A Bíblia diz que ela viveu com o seu marido, depois que se casou, 7 anos. Casou, viveu 7 anos, o marido morreu e agora ela está com 84 anos. Quantos anos essa mulher está viúva? Será que ela teve uma decepção no casamento? Agora não vou casar mais. Homem, é problema. Não. Ao contrário, pelo texto nós vemos, o coração dessa mulher estava no templo, dia a dia. Ela não casou porque ela buscou os interesses do Senhor. Ela não buscou os seus próprios interesses. Poderia, era lícito ela casar. Mas ela procurou cuidar das coisas do Senhor. Interesses concernentes a Deus, seu reino, sua justiça, sua satisfação. Deixou de lado os seus apetites, os seus desejos. Não que não se possa casar, mas no exemplo dela é que ela tinha tudo isso em mente. Servir melhor a Deus. E como que ela servia? Versículo 37. Esta não deixava o templo. Não deixava o templo. Interesses nas coisas concernentes a Deus. Não deixava o templo. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Cadê os irmãos? Não sabemos porque não estão aqui. Mas ela, Ana, não deixava o templo. Mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. Que mulher piedosa! Como diz a Escritura, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 38. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino. Era alguém que pregava a palavra, quer seja oportuno, quer não. Pedro diz o seguinte,
Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Mateus diz que não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas aqueles dias foram abreviados por causa dos escolhidos. Mateus diz que haverão falsos cristos, ou haveria, né? Ele dizendo, haveria falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas, a iniquidade ia se multiplicar, o amor iria se esfriar. Lucas já diz que muitos virão em meu nome, enganarão a muitos. Olha, se preparem, porque haverá guerras, revoluções, nação contra nação, reino contra reino, grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, vos perseguirão. E lá tem um versículo muito importante, ou uma frase que nós devemos atentar. Então virá o fim. Irmãos, o fim virá. E qual será o fim para nós, cristãos? Nós que servimos a Deus, que aguardamos a manifestação dos céus do Filho de Deus, fuzilando do Oriente ao Ocidente, e nós, reunidos com Ele, estamos prontos? Pois avisados já estamos, exortados já fomos. Sejamos como esses que aguardaram Jesus na sua primeira vinda, que aprendamos com eles, que eram justos, piedosos, irrepreensíveis, cheios do Espírito Santo, atentos, prontos, que louvavam, que glorificavam, que abençoavam, que anunciavam. João diz o seguinte, filhinhos, agora pois permaneceis nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Que o estejamos aguardando, que possamos dizer, como diz a Escritura, Maranata, vem Senhor Jesus. Que Deus os abençoe.